que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas, os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento eu quero te pedir, ó Deus, traga, Senhor, para nós o entendimento da tua palavra. Pai, dai-nos a direção da tua palavra, para que nós possamos, Senhor, produzir o resultado para o qual esta palavra está sendo plantada. Abençoe todas estas vidas, eu te peço, através da ação do teu Santo Espírito. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite é primeiro o reino de Deus. Irmãos, a proposta que a nossa igreja do Evangelho Quadrangular tem para nós, para o ano de 2024, é: venha o teu reino, que é o reino de Deus. O que eu quero explicar para vocês de início? Para você compreender o que eu estou falando hoje, é só você entrar nas redes sociais da igreja e ver o que eu falei aqui na quarta-feira. Uma coisa vai complementar a outra. Primeiro eu quero trazer um panorama para vocês do que é o reino. Um reino. Nós, irmãos, e aí eu vou dar só uma pincelada, tá bom? Vou falar um pouquinho só, não vou conseguir explicar tudo, porque não dá para falar muito e a pessoa não entender nada. Se você entender os pontos que eu estou falando, vai ficar bem claro para você. Eu quero explicar para vocês a partir do que nós temos. Nós vivemos numa república. Todos nós aqui, da pessoa com mais idade a com menos idade, nós nascemos numa república. Então, para nós não temos muita ideia do que é um reino. Na república, como vocês sabem, os poderes, eles têm os seus papéis: o judiciário, o executivo e o legislativo. Então é dividido os poderes e através desses três poderes a república é administrada. No reino é diferente. Talvez você um dia já assistiu um filme, ou já leu um livro, ou já viu alguma série que falava de reino. Num reino existe um rei ou uma rainha. Num reino existe apenas o rei. O rei, ele reúne os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Vamos supor que nós tivéssemos nascido no tempo dos reis, dos reinos. Um reino, ele tinha que ter um território. Ele tinha que ter um local. Hoje, mais perto de reino são cidades. Hoje a cidade, você chega num ponto que termina a nossa capital Vitória e começa Cariacica. Tem um ponto que termina a capital Vitória, começa a Serra. Então você sabe que de determinado ponto para frente é Serra, determinado ponto para trás é a capital Vitória. Aqui é o raciocínio do reino. Então o reino, ele tinha um território. E dentro daquele território, todas as pessoas eram os súditos do rei. Aquelas pessoas serviam ao rei. Toda a terra era do rei. E o rei fazia o quê? Ele dava, cedia, concedia a posse daquela terra para determinadas famílias, determinados grupos de pessoas. O rei, ele era o responsável por garantir a segurança do povo,
O rei era o responsável por garantir a provisão do povo. O rei, ele era o responsável por tudo. Quanto mais próspero fosse um reino, mais fiel seriam os súditos daquele rei. Então a ideia de rei aqui é uma ideia de provedor. Não é uma ideia como nós ouvimos muitas vezes, como se o povo fosse escravo do rei. Não, não era. Eram súditos do rei, porque o rei tinha a capacidade de defender o povo com o exército, e todos tinham essa ideia: eu sou do reino do rei tal, eu sou do reino da rainha tal, e eles estavam dentro daquela proteção. Todos nós já tivemos algum vislumbre sobre o que seria essa figura. Daí todo mundo aqui está junto no raciocínio. O que acontece? Com este olhar, era o olhar em que Mateus escreve, porque na mente dessas pessoas não existia um regime democrático, na mente dessas pessoas não existia uma república, na mente dessas pessoas não existiam os poderes repartidos. Então, para nós compreendermos o que é um reino, nós temos que partir deste raciocínio: o rei como um provedor, o rei como aquele que protege, como aquele que doa a terra e como aquele que cuida dos seus súditos. E é muito bom ter um rei, é muito bom ser de um reino. Era assim que funcionava na mente daquelas pessoas. Lembrando, quanto mais próspero era o reino, mais fiéis eram os súditos. Aqui, meus irmãos, quando Jesus falava, como vocês ouviram aqui, buscai primeiro o reino de Deus, ele estava falando exatamente deste tipo de reino. Ele estava falando exatamente de que o Rei dos Reis é o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós somos os seus súditos. Ele é que nos dá a terra, nos dá a segurança, nos dá condições de vivermos. E a Ele nós devotamos todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa honra, porque nós sabemos que nós pertencemos a Ele. Somos súditos dEle e vivemos debaixo da proteção dEle. Se você invadisse um território que pertencia a determinado rei, normalmente aquele rei ia declarar guerra a você, porque aquele pedaço de terra, aquele lugar pertencia ao seu reino. Aqui, meus irmãos, com esta visão de reino, nós compreendemos o seguinte: Deus, Ele decidiu, através do Senhor Jesus, implantar o seu reino na terra. Nós temos aqui a figura do que Deus estava fazendo através do povo de Israel. Se você ler o Velho Testamento, você vai ter toda essa instrução, e você vai compreender que Deus, Ele veio fazendo tudo, protegendo o seu reino, protegendo os seus súditos, protegendo o seu povo. Deus levantava reis, levantava profetas, levantava sacerdotes, tudo em torno desta visão, de um povo que Ele separou, de um povo que Ele escolheu. Hoje, nós estamos na mesma visão, só que na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, dentro desta igreja, quando você pertence à igreja de Cristo, quando você pertence a este projeto de Deus, a este reino de Deus, você está debaixo da proteção de Deus, da cobertura de Deus, e tudo que você tem pertence a Deus, que proporcionou a você a possibilidade de você administrar, de você trabalhar, de você cultivar, de você sair todos os dias. A sua segurança não é por conta do governo, é por conta do Deus Todo-Poderoso. O seu sustento não é por conta do governo, é por conta do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, porque você é súdito, você pertence, você está debaixo deste reino. Por isso o Senhor Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A visão de Deus aqui, do Senhor Jesus, era a seguinte: quando ele divide esse termo aqui, na leitura que nós fizemos, ele fala de mamon. O que é mamon? Mamon é a riqueza, aquele no qual alguém confia. Na mitologia grega era Plutão, o deus das riquezas. A visão aqui é a seguinte: se você quiser o bem material apenas por ter, por exemplo, você diz assim: olha, um dia eu vou comprar um carro novo,
e vou passar na porta daquele vizinho, acelerar, só para ele ver. Isso é mamon. Ou seja, é a riqueza pela riqueza. É a pessoa dizer que eu tenho. Quando você, por exemplo, vai comprar uma roupa, e você fala, eu vou comprar essa roupa e vou passar na cara dela, para ela ver. Isso é riqueza. Por quê? Você quer desfrutar daquilo para mostrar para uma outra pessoa. É egoísta, é pessoal, é muito para mim. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é assim: Senhor, me dá a possibilidade de comprar um carro maior, porque tem mais gente que eu preciso levar para a igreja. Entendeu? Senhor, me dá condições de eu ter um pouco mais, porque eu estou percebendo na minha rua que tem pessoas que estão precisando de ajuda e precisam de algo, então eu tenho que revelar o teu reino nessas pessoas. Entendeu a visão de reino? O Senhor vai proporcionar a você a possibilidade de administrar a riqueza dele, de administrar o que ele tem para te entregar na sua mão, não para você ser egoísta, mas para você ser altruísta, para você repartir, para você abençoar, para você, porque a riqueza não é para você acumular. O que é mamon aqui? O que é a riqueza aqui que Deus está falando que Ele não quer? É aquela riqueza assim, por exemplo, a pessoa, ela juntou 15 mil. 15 mil. Aí ela fala assim, mas tá pouco, eu tenho que juntar mais. Aí ela está lá juntando. Ela está lá juntando. Aí depois ela chegou já em 100 mil que ela está guardada. Aí ela está andando com um sapato furado, um chinelo remendado. Ela tem 100 mil lá guardado, mas ela anda com o pior. Olha a visão da pessoa. A pessoa, ela está ali. O que é a visão nesse sentido? É o seguinte, vamos supor, você ganha uma coxa nova para você dormir. Aquela coxa bonita, bordada. Aí você fala, não vou botar agora. Isso aqui, não, tá nova. Aí você está dormindo com a coxa velha, rasgada, um buraco, mas a nova está lá. Entendeu o raciocínio? Por quê? Porque a pessoa, ela tem medo daquela coxa ficar velha, daquela coxa deteriorar, daquela coxa acabar. É aquela pessoa, irmão, que assim, ela tem 2 fogões, um novo. Eu tinha uma tia que já faleceu, que ela tinha um fogão novo e um velho. Ela cozinhava no fogão velho, para não sujar o novo e não estragar o novo. Eu falava assim, tia, por que a senhora faz isso? A senhora tem um fogão novo, esse fogão velho gasta mais gás do que o novo. Ah, mas esse está novo. Então assim, olha, preste atenção no raciocínio. A pessoa que está agarrada com as coisas materiais, ela tem medo de doar e faltar. Ela tem medo de repartir e faltar. Agora preste atenção, existem pessoas que têm muito dinheiro, mas que são miseráveis. Por quê? Porque ela não consegue repartir, ela não consegue multiplicar. O que o Senhor está falando aqui, que Ele vai acrescentar, é em quem tem condições de ver o reino ser estabelecido na terra. Você entende? Porque tudo vai ficar aqui. O que adianta eu ter 3 carros, 4 casas, se tem gente morando na rua? Não adianta nada. Então, se o Senhor multiplicar na minha vida, é para quê? É para eu fazer uma doação. Se eu tenho 4, para que eu quero 4? Eu posso doar 1, eu vou doar. Eu posso multiplicar o que eu tenho com outra pessoa, eu vou fazer. A visão de Deus, irmão, de reino, é uma visão de multiplicação, porque você não tem medo de repartir, você não tem medo de abençoar. E existem pessoas, irmãos, que elas têm muito pouco, mas se ela tiver um pão, ela é tão rica que ela divide o pão com a outra pessoa que precisa, entendeu? Porque para ela, aquele pão não é tudo que ela tem, não é o tudo dela. Irmãos, quem serve a Deus, o tudo dele é o próprio Deus. Porque se ele crê que ele serve a um rei, se ela crê que ela serve a um rei, e que este rei é provedor, e que este rei é abençoador, nós estaremos
sempre prósperos, nunca faltará, o Senhor sempre multiplicará, porque nós cremos que nós fazemos parte deste reino. Então todas as vezes que você tem a oportunidade de contribuir, de ajudar, de abençoar, de socorrer alguém, você faz porque você tem certeza que não vai fazer falta para você, porque você está dentro da visão do reino de Deus. Agora, para aqueles que fazem o que eu falei, o Senhor diz assim, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e os ladrões não minam nem roubam. E por que Jesus falou isso? Aí um segredo. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, o segredo de Deus, do reino de Deus, da multiplicação, da provisão do reino de Deus na nossa vida, está nessa palavra. Porque se o meu coração estiver no veículo, então o meu sentimento é aquele carro. O meu sentimento é aquela calça que pegou fogo, que às vezes a pessoa vai passar, esquece o ferro e queima. Aí fica apaixonado o resto da vida. Ah, meu Deus! Ai... Só aquele vestido que servia em mim, só aquela calça queimou, destruiu. E toda vez que a pessoa vai abrir o guarda-roupa, ela fala, olha a minha calça queimada. Irmão, era só uma calça que queimou, entendeu? Agora, o pior, irmãos, é que as pessoas brigam se trocar o canal da televisão. As pessoas brigam se quebrar um copo. As pessoas brigam por uma panela que emprestou e não devolveu. Olha, a minha panela, eu quero essa panela. Irmão, levou a panela, deixa a panela para lá. Talvez Deus está te abençoando com uma panela nova. A visão aqui, irmão, que nós temos que ter é a seguinte: aquilo que é material é transitório e passageiro, mas aquilo que você faz em nome de Deus a um ser humano dura para sempre. Você entendeu o raciocínio? O que você faz de bom para uma pessoa vai para a eternidade. Não importa se aquela pessoa merece ou não merece, se ela pode ou não, não importa. Se você fizer o bem para ela, pode ter certeza, você está acumulando tesouro no céu. E Deus vai nos provar nisso, irmão. Deus vai nos provar nisso. Irmãos, por vezes eu já passei por essas provas, eu sei que você já passou também, de você precisar de doar alguma coisa, de você precisar de repartir alguma coisa com alguém, e às vezes você pensar assim, será que eu devo doar? Será que eu devo repartir? Será que eu devo fazer? Aí o Senhor disse o seguinte: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se você ficar vendo a maldade, se você ficar vendo as coisas ruins, você vai ser uma pessoa por dentro dolorida, triste, receosa, rancorosa, porque um pneu furou, porque um telhado caiu, porque fez um buraco, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque você teve alguma perda material. Irmão, nenhuma perda material pode se comparar ao que o Senhor ainda tem para colocar na nossa vida. É isso que você tem que entender. Então a doutrina de Cristo é essa, e eu vou chegar onde eu quero. Aí Jesus falou assim, vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Vocês não podem servir a Deus e a essa mitologia de que é o dinheiro que vai fazer de você uma pessoa feliz, que é o bem material que vai fazer de você uma pessoa feliz. Os bens materiais são para nós usufruirmos deles, não eles mandarem em nós. Não é o carro que manda em você, não é a casa que manda em você, não é o bem que manda em você, é você que manda no bem. Se precisar de colocar alguém lá na sua casa, lá você tem 2 casas, pastor, tem uma pessoa necessitada, se precisar você vai fazer. Se você precisar de pegar o seu carro e levar alguém no hospital, você vai fazer. Se você precisar de fazer qualquer coisa, você vai fazer. Por quê? Porque isso, irmão, é para a glória de Deus, é para a exaltação do nome do Senhor. Você usa o bem material, não é o bem material que usa você. Preste atenção, irmão. Nós viemos de uma cultura totalmente diferente daquela. Por quê? Veja bem, a minha bisavó, por parte de mãe, ela foi alforriada na lei áurea. Ela era escrava. Talvez a maioria de nós aqui tem ancestrais que foram trazidos para o país e foram escravos.
E isso, meus irmãos, trouxe um grande problema para o nosso país. Nós vivemos essa mentalidade de escravidão, às vezes não por nossa causa, mas por causa de pessoas, por causa da forma das pessoas falarem. Eu vou te dar um exemplo, meus irmãos. A minha mãe, ela não come manga com leite. Por quê? Todos aqui já estudaram sobre isso na escola. O que acontecia com esses nossos descendentes que foram escravos no Brasil? Os senhores lá das fazendas, eles diziam, inventaram que ou o escravo bebia leite ou comia manga. Leite tinha pouco e manga tinha muito. O que você acha que o escravo ia escolher? A manga. Porque manga no Brasil tem abundância. E aí eles falam só, se você misturar manga com leite, você vai passar mal, você vai morrer. Aí olha a mentira, meus irmãos, que coisa terrível. Aí o que as pessoas falam? Não pode misturar manga com leite. Eles devem ter matado alguém que misturou ou feito alguma coisa ruim para a pessoa ter medo. E aí isso foi passando a cultura. Você pode colocar na frente da minha mãe. Irmãos, é engraçado, se você põe assim, você faz, né, e mistura e põe e bebe na frente da minha mãe, ela vira o rosto assim, não quero nem ver o que vai acontecer, porque ela ouviu desde criança, ela ouviu, falando, não pode tomar manga com leite, não pode tomar manga com leite. Então esta é a mentalidade escrava, porque aquela pessoa disse assim, você não pode, só que eu tomo, que é uma beleza, não tem problema nenhum. E ela, minha mãe, até hoje ela fica brava, porque ela fala assim, você vai misturar, você vai passar mal, você vai não sei o quê. É um monte de história que vem lá de trás, que eu estou dando um exemplo para você, que a pessoa diz assim na mentalidade, você nunca vai conseguir vencer, você nunca vai conseguir chegar aonde você precisa chegar. Por quê? Porque todo mundo é assim, porque você passou por isso, você passou por aquilo. Hoje eu estou aqui para te dizer, você é súdito do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Jesus, irmão, para implementar o seu reino, ele precisa de pessoas. Quem são as pessoas? Somos nós, irmãos. Nós somos chamados para isso. Você foi chamado para isso, você foi chamada para isso. E o que nós vamos fazer? Nós vamos abraçar esta fé. Nós vamos abraçar este reino e nós vamos dizer, Senhor, venha o teu reino. Não é o reino que Portugal trouxe, o império trouxe para o Brasil, não é o reino que foi estabelecido através da República Velha e da República Nova, não, é o reino dos céus, é o reino de Deus, é o reino que vem sobre a nossa vida. Você more onde você morar, você esteja onde você estiver, este reino é que vai prevalecer na sua vida. Não importa quem está por aí ocupando os postos de autoridade, importa é que o Senhor, Ele cuida dos seus súditos, Ele cuida das suas pessoas. Então tudo aquilo que nós ouvimos que não era possível, eu estou aqui para te dizer que no reino de Deus não há impossíveis para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Só, irmãos, que nós não vivemos mais por aquilo que nós ouvimos no nosso passado. Nós não vivemos mais por a tradição que nós recebemos. Nós vivemos pela palavra de Deus, pelo reino de Deus, pela palavra que vem do Senhor para a nossa vida. Aí o Senhor diz assim para mim e para você: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. E aí ele dá a regra. Não é a vida mais do que o mantimento? Então a vida está acima de tudo. Olha, a vida, depois o mantimento, o corpo e depois as vestes. O Senhor está dizendo assim, existe uma escala de prioridade. E esta escala de prioridade leva em conta em você manter esta visão de Deus para a sua vida. Ele disse, agora preste atenção nas aves. O Pai Celestial cuida das aves. Ele diz, presta atenção nos lírios. O Pai Celestial cuida dos lírios. E ele volta de novo para nós. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Por que ele chama o povo de pequena fé?
Irmão, será que eu sou um pequena fé? E agora? Mais uma frase para a pastora Luciana. Pequena fé. Eu sou pequena fé? E você? Será que você é o pequena fé? O que é o pequena fé? É aquela pessoa que ainda está com aquela mentalidade lá de trás, pensando assim, não vai dar certo, pastor. Sabe por quê? Na minha vida nada dá certo. Na vida dos meus familiares nada dá certo. A visão que eu tenho é que nada funciona para mim. Porque eu olho para o fulano deu certo, ciclano deu certo, fulano de tal fez isso, fez aquilo, mas comigo não funciona, não adianta. Essa é a mentalidade. Os homens de pequena fé ficam sempre achando assim, nunca vai ter provisão, Deus nunca vai olhar para mim, Deus nunca vai me ver. Irmão, Ele já te viu, porque você está na presença dEle. Se você não estivesse aqui, Ele nem tinha te visto mesmo, mas você está. É isso que nós temos que compreender. O que Deus começou a fazer nas nossas vidas, irmão, começou a fazer na minha vida lá no interior do estado de São Paulo, na cidade de Lorena. Eu não sei de qual localidade você é, você pode ser até de outro estado como eu, ou de outro lugar, mas o fato, irmão, é que Deus nos juntou, Deus nos reuniu no seu reino, Deus nos colocou debaixo da sua cobertura, e é debaixo desta cobertura que nós estamos falando o que a Bíblia diz. Preste atenção, nós não podemos ser homens de pouca fé. Nós não podemos ser homens de pequena fé. Você não pode ser mulher de pouca fé. Você não pode ser mulher de pequena fé. O que significa isso? É aquela pessoa que acha que Deus não vai fazer. É aquela pessoa que vive com medo. Ah, mas não vai dar, não vai ter. Igual, por exemplo, tem pessoas que têm medo de ter filho, falando, mas as coisas estão muito caras. Irmão, sempre teve caro. Já pensou se os nossos pais pensassem, está tudo caro, eu não vou ter filho, a gente não estava aqui, irmão. Pensa só aí, pensa olha, então não fica com essa mentalidade, ai, está tudo caro, eu não vou ter filho, irmão. Deixa os filhos de Deus virem ao mundo, porque Deus, Ele tem muito para cuidar dos seus filhos, não vai faltar nada. Eu vou repetir, não vai faltar nada, nada te faltará. O Senhor é o provedor, nada te faltará. Você tem fé em Deus, irmão? Você crê que Deus é o Todo-Poderoso? Então a partir de hoje a sua mentalidade vai mudar. Você vai se encher desta fé e entender, Ele é o meu rei. Então eu posso chegar diante dele e dizer, Senhor, eu preciso da tua provisão, porque eu estou no teu reino, eu estou na tua presença e eu quero ver o Senhor manifestar o seu poder. Isso é com Deus, irmão. É Deus que vai fazer, é Deus que vai operar. E aqui, ele falou, não façam isso, não andem quietos. Porque deixa de ser de pouca fé. É hoje, irmão, que nós vamos largar a pouca fé de lado. Não andeis inquietos, dizendo que beberemos, que comeremos, ou com que nos vestiremos. Todas essas coisas, o Pai já sabe que vocês têm necessidade. Deus sabe tudo que nós precisamos. Mas agora vem, irmão, o que nós precisamos sair daqui com a mentalidade. Só isso aqui já resolve. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, se eu estiver buscando o reino de Deus, se eu estiver buscando a justiça de Deus, o que vai acontecer? As coisas vão ser acrescentadas. Que coisas são essas? Tudo que está no texto: vestimenta, comida, casa, transporte, tudo. Deus vai estar olhando para você e Ele está vendo a necessidade. Está aumentando a necessidade, vai aumentar a provisão. Está precisando fazer mais, Deus vai mandar mais. Irmão, você está num lugar que é a prova viva disso. Eu vi uma reportagem ontem dizendo que Vitória é a capital do país cujo metro quadrado é mais caro. O mais caro, você está no lugar onde o metro quadrado é mais caro que São Paulo, é mais caro que o Rio de Janeiro, é mais caro que Porto Alegre, é mais caro que todos os lugares que as pessoas acham que é caríssimo. É aqui, nós estamos aqui, irmãos, no lugar, no metro quadrado mais caro. Sabe por que é mais caro? Porque tem gente que está pagando, tem gente de fora que está vindo morar aqui. É em torno de 14 mil reais o metro quadrado. Irmãos, este lugar que nós estamos aqui, a primeira igreja do Evangelho Quadrangular, ela vale milhões. Esse lugar aqui, ó, faz a conta aí para você ver, 14 mil reais o metro quadrado. Olha quantos metros quadrados construídos tem aqui, fora, em cima, embaixo, a lateral.
Então nós estamos num lugar aqui milionário. E quem é que comprou isso aqui? Quem é que construiu isso aqui? Foram vocês que estão aqui, as pessoas que vieram antes de nós. Agora eu pergunto a vocês, irmãos. Se Deus deu capacidade a esta igreja para chegar no ponto que ela chegou, será que na nossa vez o negócio vai desandar? Será que na nossa vez não vai funcionar? Pensa comigo, irmão. Presta atenção. Olha, se todo mundo que construiu essa cidade de Vitória, todas as pessoas que investiram aqui, como a gente escuta as histórias, que esse pedaço aqui era mangue, que esse pedaço aqui foi sendo aterrado, que as pessoas foram aterrando e foram construindo. Quando você vai conhecendo a história de Vitória, você vai aprendendo, e as pessoas vão construindo e vão fazendo e vão aumentando. Presta atenção nisso, irmão. Muitas pessoas acreditaram neste solo onde nós estamos, nesta cidade, nesta capital Vitória, e ela está no patamar que ela está, porque lá atrás alguém viu coisa boa aqui. Então, irmão, o problema é o seguinte: se você sai da sua casa e só consegue ver o mal, e só consegue ver coisa ruim, você não vê o reino de Deus. Tem gente que está vendo. Então hoje, que os nossos olhos sejam abertos e que você enxergue as oportunidades que o reino de Deus está proporcionando para as nossas vidas. Não é para nós sermos egoístas, dizer eu tenho, eu sou. É para nós dizermos tudo que nós temos é de Deus, e nós vamos repartir, e nós vamos chegar nos lugares e vamos dizer: está aqui, olha, a glória do nome do Senhor. Irmão, se Deus já fez aqui neste lugar, Ele vai fazer de novo, e Ele vai continuar fazendo no futuro. Quem são as pessoas que o Senhor quer contemplar? Nós que estamos aqui neste tempo. Se você atentamente ouvir a voz do Senhor, diz a palavra de Deus, não endureça o seu coração. Mas o propósito é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E quem acrescenta na nossa vida é Deus. Então, preste atenção no que eu vou te falar. Se você crê em Deus, você crê que Deus é o seu rei, que você é súdito do Senhor, que você está ouvindo esse chamado na sua vida, você vai ver as coisas fluindo na sua vida, as coisas dando certo na sua vida, a multiplicação chegando na sua vida, e você vai entender: é o reino de Deus manifestando através da minha família, é o reino de Deus manifestando através da minha casa, é o reino de Deus fazendo as coisas acontecerem. Aquilo que você pensava que não ia dar, o Senhor vai multiplicar e vai começar a transbordar, vai começar a sobrar. Sobrando, você não vai acumular, você não vai ficar guardando não, você vai multiplicando, porque quanto mais desprendido você for, mais o Senhor multiplicará. Quanto mais você crê, mais o Senhor vai multiplicar. Se você tem orado, se você tem buscado a Deus, então você sabe o que eu estou falando aqui, porque a Bíblia diz que ele tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quando, meus irmãos, vocês começarem a prosperar, a multiplicar, o Senhor fazer coisas extraordinárias, nunca diga é por causa do pastor César, você vai dizer é por causa de Deus. O reino de Deus se estabeleceu no nosso meio. Então, irmão, você está vendo essa pessoa que está perto de você aí? Você está vendo todo mundo que está aqui? Pode tirar uma foto hoje e marcar no dia 5 de novembro do ano de 2023. Eu estava na igreja, eu recebi a visão do reino de Deus, e a partir deste dia o Senhor fez algo extraordinário na minha vida, e eu estou começando a testemunhar, eu estou começando a mostrar para as pessoas: isso não é obra de homem, é obra de Deus. A loucura é a seguinte, irmãos: nós estamos aqui num pedaço do quarteirão, mas Deus pode nos dar a graça de ficar com o quarteirão inteiro, de botar a igreja para frente da Avenida Vitória, das pessoas entrarem ali e fazer um grande estacionamento para as pessoas colocarem seus carros, para vir gente de fora descendo ali no nosso aeroporto aqui de Vitória e vir nas caravanas para poder participar da obra de Deus. Irmão, se Deus quer fazer uma obra gigantesca, maravilhosa e poderosa, a maior catedral quadrangular de todo o mundo, e se Deus quiser recolher pessoas falando assim: olha, vem cá, você quer me ajudar a fazer essa obra? É na sua vida que eu vou multiplicar para você abençoar o que vai acontecer. Irmãos, se nós tivermos que sair aqui e alimentar 10 mil famílias que estiverem sem
com dificuldade, ela vai falar assim, ó, a minha igreja tem condições de alimentar 10 mil famílias que precisam receber. Vai ser de onde que o Senhor vai tirar? Vai ser de mim e vai ser de você. Se você crê, irmão, é bom quando as pessoas estão falando que está dando tudo errado, que nada está dando certo. É neste momento que você vê e fala assim, não, aqui não tem como ser homem. Nós chegamos num ponto onde o homem não pode fazer. Daqui para frente é só o reino de Deus. Daqui para frente é só o poder de Deus. Daqui para frente é só o som de Deus. Daqui para frente é só Deus. Eu estou falando isso hoje. Está registrado. Está gravado. Está na rede social. Está na transmissão. Está nos canais da internet. Então, irmão, creia que aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E olha, eu me sinto privilegiado de ser instrumento de Deus para transmitir a boa notícia a todos vocês. Que o Senhor te prosperará, te multiplicará. Não é uma invenção que eu tenho da minha cabeça, não. Você pode ver minhas mensagens na internet, eu nem falo disso, eu só falo aquilo quando Deus toca no meu coração. Então o que Deus está tocando no meu coração é que Ele tem feito isso, e é que Ele vai fazer isso, e que Ele vai nos usar para fazer multiplicação ao nosso redor. E eu estou no lugar certo mesmo, irmão. Metro quadrado mais caro do Brasil. É aqui mesmo que Deus vai fazer. É neste lugar que Deus nos colocou. É aqui que o Senhor vai agir. Pastor, eu não tenho nada. Ótimo. Porque quando você tiver as coisas a administrar por Deus, der na sua mão, você vai falar, tudo isso aqui foi Deus. Porque você vai saber quem você é e quem Deus é na sua vida. Você vai dizer, eu sou súdito desse rei. Então Deus te escolheu para isso, irmão. Não é comigo, é com Deus. Se Deus nos chamou para isso, o Senhor fará. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai todo